Secretário, o senhor vereador Frederico Nery Andrade Ribeiro, que proceda a leitura da ata de reunião anterior. Boa noite a todos. Ata da reunião conjunta das comissões de assuntos diversos, de finanças, de saúde e de educação, realizada sob a presidência do vereador Everaldo Eurípides Campos, nos termos do artigo 113 e seguintes do Regimento Interno, na sede da Câmara Municipal de Campos Altos, na sala de sessões Jairo Corrêa da Silva, às 19 horas do dia 5 de agosto de 2019, estando presentes o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Hilton Antônio Dornella, e o produtor rural Jonas de Oliveira Kraus, o contador e o assessor jurídico da Câmara Municipal, Geraldo Dois de Deus, Leonardo Geraldo Cury, respectivamente os seguintes vereadores: Cleia Maria da Silva, Edilon Aparecido Martins, Everaldo Eurípides Campos, Frederico Nery Andrade Ribeiro, Jonas Ferreira Lemos, José Dolar Ferreira, Luciano Haroldo Ribeiro Alves e Maicon Donizete dos Santos Xavier. Estando ausente a vereadora Itagina Ribeiro Vilas Boas. A priori foi feita a leitura da data da reunião anterior, que foi aprovada por todos os vereadores. Dando início à pauta, passou-se a análise do projeto de lei de resolução 022, de autoria da vereadora Cleia, que concede título de cidadania, sendo considerado apto para votação. Seguidamente foram analisados os requerimentos 20, 21 e 22, de autoria do vereador Frederico, que na ocasião falou a finalidade de cada um. Também foi discutida a proposta de moção de repúdio, apresentada pelo vereador Luciano, a concessionária Triunfo Concebra, por não cumprir com o contrato assinado em 31 de janeiro de 2014 para a duplicação da BR-262, considerando ainda a cobrança integral do pedágio, sem ter efetivado as melhorias previstas. Os requerimentos e a moção foram considerados aptos para a votação. A prosseguimento, a reunião foi dada continuidade na discussão sobre medidas a serem tomadas referentes à fiscalização do Ministério do Trabalho na zona rural de Campos Altos, tendo a participação do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Hilton, e do produtor rural, Jonas. O assunto foi amplamente discutido. O vereador Everaldo reiterou a necessidade de agendar uma reunião em Brasília, no Ministério do Trabalho, com deputados, ministro da Agricultura, juntamente com os vereadores e a presença de alguns produtores rurais, para tratar deste tema. Ficou acordado que a Câmara irá aguardar um posicionamento oficial do sindicato para então fazer o agendamento. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião. Justificativa. Nobres edis. Informo-lhes que, por motivo de luto, não poderei comparecer à reunião das comissões a realizar-se às 19 horas do dia 12 de agosto de 2019, no plenário Jairo Corrêa da Silva, na Câmara Municipal de Campos Altos. Grato pela compreensão dos nobres colegas, manifesto minhas considerações e desejo êxito na reunião. Respeitosamente, Edilon Aparecido Martins. É só, presidente. Votação. Ata aprovado por todos. Senhores vereadores, passaremos à discussão de mensagem de veto à proposição de lei 020/2019, que institui a gratificação mensal para os membros efetivos das comissões de licitações e da outras providências. Passo a palavra ao assessor jurídico. A mensagem de veto já foi lida, né, na semana passada, e me foi solicitado que fizesse uma análise das razões expostas pelo prefeito, e eu vou tentar resumir aqui de forma bem sucinta. Em um determinado momento, ele fala que o veto apresentado pela Câmara teria sido contrário ao interesse público, sem explicar exatamente o porquê. E mais adiante fala que ele entende que a Câmara teria extrapolado o poder dela de emendar os projetos de lei, porque não foi apresentado sequer qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade no projeto de lei original. Ele alega ainda que foi uma ingerência da Câmara, né, no poder do Executivo de regulamentar e gerir os próprios cargos, a própria administração interna dele, né? E com isso ele fala também que a Câmara teria extrapolado a função, as atribuições dela previstas na Constituição, basicamente por esse argumento que seria nós teríamos supostamente interferido na administração do Executivo. Na minha opinião, não tem razão nenhuma. A questão legal
foi extremamente bem observada aqui pela Câmara quando foi feita. Primeiro, pelo seguinte, a Câmara, ela não extrapolou as funções constitucionais dela, porque o projeto porque o projeto de lei é de iniciativa do Executivo, né? E uma vez que ele vem para a Câmara pode, sim, fazer as emendas deles que, né, dentro dos limites legais. E aí onde eu queria explicar que a Câmara não extrapolou. Por quê? Porque a Câmara não criou cargo, a Câmara não modificou a estrutura do projeto que ele mandou, ela tão somente impôs uma barreira para que não fossem nomeados para compor a comissão de licitação ou equipe de apoio pessoas. Ela só criou um bloqueio, né, para impedir que determinados servidores que ocupam um cargo comissionado, uma função de confiança, componham também essa comissão. Então, isso aí não tem nenhuma ilegalidade, não. Agora, a questão do interesse público, isso aí não é um critério legal, né? Isso é um critério de conveniência do governo, do administrativo e do legislativo. Se ele entender que as alterações que foram feitas, né, tirou do projeto o objetivo que ele queria, por ser contrário ao interesse público, esse interesse público não dá para a gente descrever ele tecnicamente, juridicamente. Então, isso é uma questão que vai mais do ponto de vista do administrador, né? Aí já é uma questão assim, bem subjetiva mesmo. Se ele acha que desnaturou o projeto, né, ele pode pensar desse jeito, ele pode vetar, assim como a Câmara também pode ou não derrubar o veto, ou manter o veto. A Câmara também pode manter o veto se ela achar que não, né? Na minha opinião, meu parecer é que, legalmente falando, né, analisando só os critérios técnicos, não há nenhuma ilegalidade no que foi feito aqui na Câmara. A questão da conveniência, né, a questão do interesse público, se está de acordo ou não, aí já é uma questão subjetiva, os senhores podem analisar isso livremente também, sem qualquer preocupação, né, de ordem técnica. Isso aí os senhores podem analisar isso livremente. Aí eu vou ficar à disposição aqui, se os senhores tiverem alguma dúvida. Passo a palavra aos vereadores. A gente formou uma comissão, doutor. O presidente, na semana passada, fez uma comissão entre eu, Jonas e Marquinhos. Como é que está? Quem é o presidente? Eu, o presidente, o Jonas, relator, e Maicon, membro. Eu queria saber de vocês, o senhor vereador, o que é a sua posição em relação ao veto? Boa noite, senhores nobres colegas. Boa noite a todos, internautas, ouvintes da Rádio Expresso, todos presentes no plenário aqui hoje. Bom, eu acho que eu sou a favor de votar ao veto, manter o veto do prefeito. Essa é a minha posição. Vereador Marco Donizete. Boa noite, senhor presidente. Vamos passar o veto em votação?
precisamos saber como que vai ser feito o parecer. Você vai recomendar. Você vai recomendar a manutenção. É bom, doutor Leonardo, explicar para todos a questão de ordem prática entre manter ou não o veto. Qual que é a diferença que vai fazer? Isso. Assim, a comissão especial ela vai emitir um parecer, né, que ela acaba tendo que analisar as questões técnicas, né, que foram levantadas aqui. Se os senhores entenderem que, por exemplo, que realmente houve alguma ilegalidade, né, nós vamos fazer o parecer com essa posição. Agora, mesmo que entenda que não há nenhuma ilegalidade, vocês podem sugerir, a comissão pode sugerir a manutenção do veto também, nada obsta. Como eu disse, a questão do interesse público, né, ela é carregada de uma certa subjetividade, não é uma questão juridicamente. Pode ser legal, mas de repente não é do interesse público, né? Vocês têm que apresentar uma sugestão pela manutenção ou não do veto, e os vereadores vão votar também, eles não precisam seguir o parecer da comissão também não. É só porque a comissão é que vai fazer uma análise, né, que normalmente o que é mais importante são as questões técnicas mesmo, para ver se realmente houve alguma ilegalidade ou não. Doutor, a comissão tem que dar o parecer, né? Ela tem que dar um parecer sugerindo a manutenção ou a derrubada do veto. Para ele, eu penso, na cabeça dele, que ele está achando que é inconstitucional essas emendas que a gente fez aqui na Câmara em cima do projeto. Então está tipo mudando, que é de competência, de caráter do Executivo pôr esse projeto dessa forma. Então ele está achando isso. Mas como o nosso jurídico já falou que não é inconstitucional, né? Então, mas eu também hoje eu já tenho outra cabeça por esse projeto. Se ele mandar ele de novo, né? Eu achei que naquela questão da porcentagem, achei que foi muito pouco também, né, Itaí? Até a vereadora, conversei com a vereadora, ela achou que foi pouco. Como já foi falado, vereador, em outras reuniões, até concordo pouco, mas também a gente não pode abrir mão de 5% para 20% para outros funcionários, não. Isso é outra, não podemos. Nós não podemos dar 4,8 para funcionário trabalhando todo dia como os outros estão trabalhando, para dar 20 para outro, não. Isso eu não concordo. Então não é também de 30 nem 20, mas também 5 também é demais. Porque pelo caso de não vai achar nem para... Isso foi o que os outros né, funcionários receberam. Né? Para esse cargo, eu acho que Os senhores vereadores também querem me manifestar sobre essa situação aí. Eu não acho que seja tão importante essa questão dos motivos, não. Acho que a gente tem que olhar a questão de ordem prática, porque é um projeto encaminhado pelo prefeito, e a gente mexeu nele, e aí ele não aceitou nossa mexida, vamos dizer assim. Ele não quer que a lei entre em vigor. Então ele quer que se mantenha o veto. Talvez no futuro ele pretende mandar de outra forma. E aí, talvez no futuro essa outra forma também nos agrade. Então, eu acho que sei lá, precipitado a gente votar contra o veto hoje e botar em vigor um projeto desse aí, que eu acho que não vai agradar ninguém. Não agrada nem o funcionário, nem os vereadores, nem o prefeito. A gente está, assim, falando desse projeto, e o doutor Leonardo sempre falando que é inconstitucional. Então, a gente também não pode assinar aqui nessa casa uma coisa que é inconstitucional. Não podemos. Por futuro dá problema, não pode. O vereador, mas assim, como teve um veto integral também, por exemplo, se a Câmara manter o veto, ele não vai pagar gratificação nenhuma, né? Porque já não estava previsto em lei, né? Ele mandou um projeto de lei de 30%, aí vocês reduziram para 5%, né? Ele vetou. Então, se a Câmara mantiver o veto, não vai pagar nada. Então, aí vai continuar legal a mesma coisa. Vai continuar da forma que é. Vai continuar do jeito que é. Se manter o veto, entendeu? Aí, futuramente, se vocês quiserem mandar um outro projeto de lei de uma forma diferente, para a gente estudar, acho que, assim, nesse ponto aí, do ponto de vista assim, legal, né? Se quiser manter o veto, não atrapalha nada, porque vai ficar do jeito que é. Hoje já não paga nada mesmo, vai continuar não pagando.
Eu como relator da comissão, eu voto a favor do veto. É. A favor. Então a gente faz a manutenção do veto e se vier outro projeto em relação a esse pedido, a gente vai analisar também. Se tiver que fazer emenda, a gente vai emendar sim, sem problema. Se tiver de acordo com a gente passa. Se não tiver, emenda, faz da gente que a gente achar que deve ser feito. Foi o caso que aconteceu. Não foi inconstitucional, mas não ficou. Na hora que foi lá, que ele viu, não ficou do jeito que ele queria. Então ele. Agora, vocês podem ficar tranquilos, assim, a prefeitura mandar 200 projetos de lei e a Câmara quiser emendar todos eles dentro do limite da legalidade, isso aí não tem como pedir, não. Isso é direito do vereador, da Câmara, vocês podem fazer o tanto que entender necessário. Vou botar desligado aqui. Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião.